When the prayers they were answered, at times when I've lied. But if you ask me a question, would I tell you the truth? Now there's something to bet on. You've got nothing to lose, yeah. Olá, ouvintes da CBKT, Confederação Brasileira de Karatê-Do Tradicional. Meu nome é Ekel Patriarca e estamos de volta com mais um Entrevista com Personalidades. Hoje trazendo alguém que faz a diferença na região Nordeste, faz a diferença no Brasil. Ele é formado em edificações pela Escola Técnica do Maranhão, graduado em quarto Dan pela CBKT ITKF, competiu até 2012 pela Federação do Maranhão, leciona karatê desde 1998, formando até então 11 faixas pretas, presidente da Federação Maranhense desde 2016, integrante da Seleção Maranhense desde 1997. Sua última competição foi o Norte-Nordeste de 2019. Estamos falando de Márcio Bastos. Como vai, Márcio? Tudo bem? A palavra é sua. Tudo bem, estamos aqui para um bate-papo legal aí sobre o Karatê do Maranhão. Sempre um prazer poder conversar aí com o pessoal da diretoria da CBKT. Um abraço a todos aí do nosso Karatê tradicional do Brasil e do mundo também, né? Muito bom poder dividir um pouco das informações aqui do Maranhão, do Karatê tradicional do Maranhão, com todos. Ok, Márcio. Importante, sempre falo que desde o início, quando a diretoria da CBKT escolheu as pessoas a serem entrevistadas, nós levamos em consideração as diversas regiões, os diversos estados, trazendo pessoas de cada região e de cada estado para que possa falar sobre as suas experiências regionais, não é isso? E que de qualquer forma influencia na totalidade do Brasil. Então, vamos começar assim. Fala um pouco da sua história, seu primeiro professor, há quanto tempo pratica, como é que se envolveu o karatê tradicional, ou seja, faz um breve resumo da sua história, sua caminhada com a nossa nobre arte. Eu nasci numa cidade do interior do Maranhão chamada Cururupu. A cidade fica a mais ou menos 10 horas de viagem aqui de São Luís. E o meu primeiro contato com o karatê, ele se deu nessa cidade. Eu andando numa rua próxima à casa que eu morava, escutei um barulho e fiquei curioso para saber o que era. Fui na janela de uma casa e vi. 3 pessoas tinham afastado o sofá e estava rolando uma coisa que eu nunca tinha visto. Aí eu fiquei na janela, eu devia ter ali 12 anos, mais ou menos, olhei aqui, fiquei curioso. Passou uns dias,
eu comecei a fazer capoeira. Então, pouco tempo depois, eu conheci o pessoal do karatê da cidade que eu morava. Eu nem sabia que existia. Isso era 87 para 88, mais ou menos, que foi o período que eu comecei a treinar. No início dos anos 90, eu vim para São Luís e continuei treinando já com uma pessoa que foi aluno de um desses que estava treinando lá em Cururupu, na cidade que eu nasci. E a partir daí eu passei a praticar karatê de maneira mais, vamos dizer assim, que mais assídua, né, mais organizada, porque era uma academia que era ligada à Federação do Maranhão e que tinha um professor muito bom, que era o Sensei Washington, que até hoje é um grande amigo meu, apesar de não estar militando no karatê, mas foi com quem eu treinei até faixa preta, que me formei em 1998, num curso realizado aqui no Maranhão pela Federação com o Sensei Yoshido Matida. Muito bom. É importante que a gente conheça a história daqueles que fazem parte da nossa organização, porque conhecendo a história, a gente passa a respeitar muito mais do que só conhecendo a pessoa ali nos eventos, né, ou ouvindo falar. Mas conhecendo a história, a gente começa a respeitar a vida de cada um por seu esforço, sua trajetória em prol do karatê, em prol da própria vida. E quanto isso influencia na vida de tantos, já que na sua posição enquanto gestor, enquanto professor de karatê, muitas pessoas estão ali ao seu redor, né? É onde pessoas que você cuida. Mas vamos lá. Quais referências você tem no karatê-do tradicional em relação a mestres e professores? O primeiro mestre que eu tive a oportunidade de treinar foi o Sensei Matida. Em 1991, ele deu um curso em São Luís. Eu já estava morando aqui, era faixa vermelha, mais ou menos. E foi o primeiro contato que eu tive com um grande mestre, né? A partir dali, a federação continuou trazendo o Sensei Matida. A última vez que ele esteve no Maranhão foi em 1998. E em 2018 eu o trouxe novamente ao Maranhão. Então, a primeira referência foi o Sensei Matida, além do meu professor, claro, Washington Lima. E depois de um contato dentro do karatê tradicional, aí nós conhecemos os outros professores, japoneses e não japoneses, né? Na época, eu conheci o Sensei Inoki, o Sensei Sasaki, o Sensei Tanaka, o Sensei Watanabe, além do Sensei Oswaldo Mendonça, o professor Gilberto, o Sérgio Bastos, Eckner, e vários professores brasileiros. Então, foi uma grande oportunidade que eu tive de treinar com essas pessoas e de tê-los até hoje como referência, né? Dentro do Brasil. E também, o karatê tradicional, como uma entidade mundial, nós temos as referências internacionais, né? Sensei Nishiyama, vários outros, Sensei Shirai, os alunos do Sensei Nishiyama, como Jorgensen e tantos outros, né? É uma entidade que tem uma riqueza de grandes mestres, de grandes nomes que fazem uma diferença muito grande, né? Na prática e na qualidade desse karatê que a gente pratica. Com certeza. Aqui na Bahia, realmente um dos locais onde a gente tem um karatê muito forte, a gente tem também várias referências, assim como no Rio de Janeiro, estadualmente falando. E aí, continuando nisso, no Maranhão especificamente, hoje você é uma referência também. Além de você, quais outras referências você pode citar para a gente aí, estaduais? Do karatê tradicional, nós temos, por exemplo, os fundadores da federação, que ainda hoje continuam dentro do karatê tradicional do Maranhão. Eu citaria aqui o Sensei Sebastião Rodrigues, primeiro presidente da entidade, fundador também, Sensei Hudson Ramada, um dos fundadores, e o Sensei... tem mais um aqui que fugiu o nome. Além dos professores mais antigos, né, que estiveram nesse contexto de fundação. E muitos ainda hoje contribuem, que é uma coisa bem interessante, porque passado 31 anos aí de fundação da entidade, muitos professores do início do karatê tradicional do Maranhão continuam em atividade.
Então, tem, sensei, vários que foram, inclusive, presidentes, né? Manuel Boaz, Rocha Filho, o Washington Lima, que eu já citei, que é meu professor, e muitos outros. Se a gente for enumerar aqui, sensei Sebastião Paiva também, Claudio Ono Garrido, pessoas que foram atletas no início da federação, foram técnicos um tempo depois e hoje continuam trabalhando. Alguns até competiram, como o sensei Sebastião Paiva e Joglimar Silva, competiram no Norte-Nordeste do ano passado, chegando à final lá do Master, uma coisa bem legal, inusitada, que deixa a gente muito feliz, porque vê que, apesar deles terem iniciado há 30 e poucos anos, eles continuam firmes e fortes no Karatê do Maranhão. É bom essa ideia de valorizar os antigos. É uma questão que alguns dos próprios antigos já citam, que nós estejamos sempre lembrando dos nomes, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, para que você citasse as pessoas que foram importantes, que são importantes no seu estado, como também temos no nosso, e Rio de Janeiro, e Mato Grosso, e Rio Grande do Sul. Todos os estados têm pessoas que são referências e que fizeram a história fortalecendo o karatê tradicional. Aqui na Bahia, nós estamos pensando em produzir algum material para resguardar essa história, né? Então, a gente está pensando nisso e acredito que outros estados também tenham documentos que possam auxiliar nesse processo. E lembrando que, por exemplo, o Maranhão, ele teve uma característica bem interessante no seu desenvolvimento do karatê tradicional, que desde o início sempre foi uma preocupação dos presidentes a parte técnica, de como melhorar isso, de como fazer com que o karatê do estado se desenvolvesse. Então, nós tivemos, ao longo desses 31 anos, a vinda ao Maranhão de grandes professores. Um pouco antes da fundação, vinha aqui um sensei que é muito conhecido. Eu não cheguei a participar disso, era muito novo na época. Vou lembrar o nome dele aqui. E, além disso, nós tivemos a vinda do sensei Matida, nós tivemos a vinda do sensei Inoki, sensei Tanaka também veio aí anos 70, mais ou menos, 80 e pouco. Depois nós tivemos a vinda do sensei Oswaldo Mendonça, sensei José Humberto de Souza veio muitos anos aqui. E também nós tivemos a vinda do sensei Inoki, que foi uma coisa muito especial para o Karatê do Maranhão. Nós conseguimos trazê-lo aqui em 2015 e em 2016. Em 2017 ele faleceu, né? E engrandeceu muito o karatê tradicional do nosso estado a vinda de tantos grandes mestres. Os últimos que vieram foram, em 2017 veio o sensei Watanabe com o sensei Gilberto Gart, né? Em 2018 veio o sensei Matida. E no ano passado, 2019, o sensei Sérgio Bastos e Ekner Cardoso. Então, eu acho que o reflexo do karatê tradicional hoje no Maranhão é muito dessa troca, dessa busca de informação. Porque, além da vinda deles, nós sempre fomos atrás também, participar dos cursos e tem alguma coisa acontecendo do karatê tradicional brasileiro em tal estado, vamos lá. Alguém vai, se não dá para ir um grupo, mas alguém tem que ir para vir para o estado trazer essa informação e dividir com todo mundo. Então, eu acho que uma das grandes diferenças que fazem hoje no Karatê Tradicional do Maranhão é tudo isso que a gente construiu ao longo desse tempo. Importante. Partindo para uma outra seara aqui, você já foi atleta um período, né, constantemente. Então, dessas competições que você participou, quais as mais importantes e quais os principais resultados? Eu comecei a competir logo que cheguei a São Luís. Então, em 1996, eu já estava ali aproximando um pouco da seleção maranhense, que na época era muito fechada, né? Era um grupo muito resumido. Basicamente, o que saía daqui para representar o estado eram 3 mulheres, e ali
4 homens, no máximo 5. Então, eu entrei nesse grupo. Em 1998, eu estive no Campeonato Norte-Nordeste em Fortaleza, e lá nós conseguimos resultados bem legais, porque eu fui terceiro lugar no Embo misto, com Sônia, que é uma atleta que hoje mora em Belém, aluna do Sensei Matilda, da Maranhense, uma super atleta, né, do karatê tradicional e também da JKA. E esse foi um evento um dos eventos, né, nesse período ali dos anos 90, que me abriu muito os olhos. Então, quando eu cheguei em Fortaleza, que eu vi aquela quantidade de atletas, né, muito forte, que eu vi um grupo, inclusive da Bahia, fazendo aquecimento, aquele grupão, aquela energia, eu comecei a pensar, pô, mas nós podíamos melhorar essa participação de atletas do Maranhão. Nós podíamos ter aqui um grupo bem maior, né, porque eu fiz, pensando no que eu vivi como atleta, as oportunidades que eu tive, que foram poucas, não foram como hoje, né? Como eu vim tentando fazer para que os atletas do Maranhão tivessem mais oportunidade, eu comecei a fazer, quando assumi a federação, um trabalho meio que inverso. Era levar o máximo de atleta para que, a partir da participação e da troca de informação, do sentimento de participar de um evento de alto nível, a gente, a partir dali, tirar os melhores, né? Conseguir fazer uma seleção que crescesse participando. Porque na minha época era muito difícil. Então, nós viajávamos muito menos. Eu, por exemplo, fui em 98, aí fica aquele tempo sem condições de viajar, que também era bem mais difícil, né? Aí fiquei muitos anos sem ir. Quando eu fui novamente, já era 2005. Então, eu fui para Belém, participei de um evento da JK, um campeonato brasileiro. Fui terceiro lugar de kata e quinto de comitê. Aí vem o Norte e Nordeste, logo depois, um ano depois, 2006, Belém também. Esse evento foi um evento especial para mim, porque eu fiz uma luta com o Lyoto Matida. Imagina eu aqui, né, de um estado distante, fui para Belém, caí na frente de Lyoto Matida. Levei porrada, mas foi uma experiência muito boa. Então, eu vim nessa pegada, né, tentando fazer o máximo, não consegui participar de tantos eventos a nível nacional, porque realmente as dificuldades eram grandes. E aí, quando eu assumo como presidente, eu tentei fazer o contrário para os atletas do meu estado. E, de certa maneira, claro que não sozinho, porque não se constrói uma federação ou uma equipe que possa representar o estado da melhor maneira, como nós conseguimos várias vezes, sozinho. Não, o envolvimento de muita gente, de muitos professores, cada um cedendo ali o atleta que tinha de melhor e que a gente podia trabalhar para que ele conseguisse se manter bem tecnicamente, melhorar, e assim nós estamos fazendo até agora. Eu, como atleta, basicamente, a nível nacional, foi isso. Esse campeonato da JKA e depois esse campeonato da Norte-Nordeste, que eu fui, fiz uma participação legal, apesar de não ter sido campeão. Fiquei para trás porque o Lyoto me tirou, mas foi uma experiência excelente. Depois eu voltei a competir, mas já eu sentia uma dificuldade, que era ter que ser dirigente, professor dos meus alunos, correr atrás de tudo, patrocínio, organizar viagem, aquela coisa toda. Então, eu vi que ou eu fazia uma coisa ou fazia outra, porque senão não rendia. E aí eu comecei um trabalho de me preparar tecnicamente para ser um bom professor no meu estado. Comecei a ir atrás, aí tinha um Master Curso na Bahia, eu fui em 2012, e evento em Curitiba eu fui, onde tinha eu dava um jeito de estar lá. Então, a partir desse período, eu passei a ser apenas professor e dirigente. E fiquei competindo esporadicamente. Faltou um atleta para completar uma equipe de kata, uma coisa. Aí eu entrava para fazer
completar aquela equipe que, se não tivesse uma pessoa, aí não acontecia, né? Basicamente. No É, Maranhão, eu fui campeão maranhense umas 15 vezes ou mais. Então, eu tinha uma boa qualidade técnica e consegui bons resultados a nível estadual. ok. Essas competições Norte-Nordeste e Fortaleza, eu cheguei a participar de algumas também. Provavelmente eu devo ter estado nessa de 98, mas sempre foram competições muito interessantes, assim. A Bahia sempre levou muita gente, de fato, para esses eventos. É um grupo muito, muito grande, muito forte daqui. E a seleção nossa foi uma seleção muito difícil de entrar, pela quantidade de atleta e pela qualidade dos atletas aqui. Eu achei interessante você citar a questão do planejamento e das viagens, do processo, a dificuldade, a organização, né? E aí você passa para a questão de ser dirigente e o quanto é complicado unir as duas coisas. Ontem eu fiz uma live aqui com uma pessoa da nossa federação e ela foi atleta, campeã brasileira, inclusive, e que hoje ela é dirigente aqui no interior. Tem algumas academias espalhadas pelo interior com o clube dela e tem projetos sociais. O tema foi sobre isso. E aí, esse ponto foi justamente tocado por ela. Ela deixou de competir justamente para poder apoiar outras pessoas a também treinarem karatê, serem apenas alunos ou serem atletas. O clube dela, por muito tempo, também teve destaque estadual, com alguns atletas na seleção baiana, categorias de base. E aí a história dela se assemelha um pouco à sua no processo de deixo de competir para poder ajudar outras pessoas, para poder cuidar de outras pessoas, o que isso só enaltece, no caso aí, especificamente a vocês dois, né? Já que vocês deixam o que é o individual pela coletividade. Isso é importante frisar, né? E aí, entrando nessa questão da formação de atletas, né, já percebi que uma das estratégias vai ser muito interessante é que você, ao invés de só treinar os atletas, permite que eles vivenciem e com a vivência, com a experiência real, eles possam crescer. Isso foi um ponto muito importante, né? Então, essa é uma estratégia. Você tem mais alguma estratégia de seleção de atletas, de treinamento de atletas? O que é que você poderia contar para a gente em relação como é que é essa formação de atletas no seu estado? Né? Como é que você pensa? Já que você pegou uma situação e você se dispôs a fazer tudo isso crescer. Então, a gente hoje, eu percebo que há uma quantidade de atletas hoje muito maior do Maranhão do que antigamente. Então, você que está na gestão desde 2016 tem aí uma, um, é, um, um peso nisso aí. Então, me conte um pouco como é que você fez. Eu antes de ser eleito presidente, eu fui diretor técnico. Então, a partir desse momento que eu fui chamado para ser diretor técnico, eu comecei a pensar formas de motivar os atletas e de conseguir formar uma equipe multidisciplinar que apoiasse esse treinamento de maneira bem técnica. Então, eu chamei, eu tenho ainda esse faixa preta que treina comigo, Tadeu de Barros, chamei para ser o preparador físico do grupo. Eu tenho uma outra aluna que é Elozinha Val, que eu chamei para ser a fisioterapeuta do grupo. E eu falei, Tadeu, você vai ser o preparador físico? E eu estou te pedindo para contribuir nesse sentido, porque eu estou vendo os atletas crescerem fisicamente, né, chegando aí a 15 anos, 14 anos, e eu acho que vai precisar de um trabalho de preparação física específica para o karatê. E assim o Tadeu montou um plano de trabalho. Nós temos aqui nas imediações um parque chamado Itapiracó, que tem pista de corrida, tem trilha, tem uma série de coisas que podiam ser usadas no treinamento. E assim foi. O Tadeu organizou, nós marcávamos o encontro e uma coisa que nós fizemos foi não fechar o treinamento apenas para atleta que competisse fora ou não. O treinamento era aberto para praticantes de karatê da federação. Todo mundo podia ir. Isso dava no treinamento um movimento maior, consequentemente uma troca de energia muito maior, uma motivação grande
E o que nós vimos, pouco tempo depois do início disso, foi os resultados muito bons acontecendo. O rendimento dos atletas subindo. E, a partir daí, nós começamos a ter atletas encostando no brasileiro, sendo campeão norte-nordeste. Nós temos aqui, por exemplo, um atleta que foi 5 vezes campeão brasileiro, Débora Raquel. Em 2011, ela foi a primeira vez campeã, ainda era garota, lá em Santa Catarina, brasileiro. Depois disso, ela ganhou outros eventos. Nós tivemos também Matheus Lima, que serviu a seleção. A Débora também já serviu, foi para o Pan-Americano do Uruguai, foi medalha de ouro lá. Então, Magdalene Pinheiro também, que é atleta adulta. A Débora ainda é 20 anos, 19, 20 anos. A Magdalene, que também vem se destacando bem e que tem muito do fruto desse trabalho do preparador físico, e não só do meu trabalho. Então, o trabalho dele é uma parte importante que soma com o treinamento do karatê para que a gente consiga ter um rendimento muito maior do que teríamos sem uma preparação física ou só treinando, aquela coisa sem muito planejamento. Então, o meu estado, por exemplo, tem uma TV, a afiliada Rede Globo aqui, ela faz um evento de premiação dos melhores atletas do ano, né, em cada modalidade. E esse troféu já veio 9 vezes para a Federação de Karatê Tradicional. É um evento que acontece no teatro, uma estrutura muito grande. De 15 edições, nós temos 9 troféus Mirante, conquistados por atletas do Karatê Tradicional do meu estado. Então, nós temos aí, nos últimos, vamos dizer que 8 anos, 10 anos, um crescimento de resultado muito grande. É isso. Eu percebo essa ampliação na minha caminhada, como eu lhe falei, de Norte-Nordeste, de brasileiro e tal. Eu não via tantos representantes. Isso já tem tempo, viu? Meu último Campeonato Brasileiro foi 2015. E olha, então já tem tempo, já que eu reduzi a questão de competição. Então, hoje já percebo que você consegue ter mais atletas do seu estado. E isso é importante, como você disse, servir a seleção brasileira. Né? A gente, para os técnicos, tenho certeza disso, eu sou diretor técnico no meu estado, então para os técnicos, para aqueles que acompanham em busca de pessoas para servir as seleções, quanto mais qualidade tiver, quanto mais pessoal, melhor. E aí isso entra na nossa próxima pergunta. O estado do Maranhão hoje já tem alguns atletas aí aparecendo no cenário nacional. Você hoje, na sua proposta de planejamento aí, você já consegue perceber novos talentos, né? Já consegue perceber? Sim, sim. Eu acho que o karatê precisa ter essa renovação, né? Por exemplo, nós temos hoje uma quantidade de atletas que estão se destacando, mas isso precisa ser pensado também para ter uma continuidade, né? Hoje o Matheus tem 21 anos, a Magdalene tem 34, o Caio César de Bacabal, que esteve no último Mundial, já deve estar ali nos 28. A Débora está chegando a 20 anos. São atletas que se destacaram muito. E nós estamos sempre conversando com os professores para que eles consigam ali, dentro do ambiente do dojo, ir descobrindo os novos talentos, o que pode ser trabalhado para que daqui a alguns anos nós continuemos a ter uma representação de qualidade. E a parte boa nisso tudo é que há um engajamento dos professores. Há um entendimento de que o Karatê do Maranhão é feito por todos nós. E que, às vezes, isso acontece na Bahia, com certeza, você quer montar uma equipe e não é tão simples. Se um professor não tem um atleta ali, o outro completa e você junta, consegue fazer uma equipe de vários dojos, que ainda é melhor que seja assim, porque aí você tem representações diferentes dentro da equipe. Tem funcionado. Eu tenho uma preocupação nesse momento de pandemia, que nós estamos retornando agora no Maranhão com os treinamentos, se isso vai... Eu tenho certeza que terá, porque até agora uma média de 35% a 40% dos atletas voltaram.
60% ou mais não voltaram ainda. Então, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para saber o impacto disso na quantidade de praticantes, que com certeza será uma coisa bem complicada, né? Mas o trabalho continua sendo feito, a intenção é sempre juntar. Para o Norte e Nordeste, por exemplo, do ano passado, eu consegui um local gigantesco para o treinamento da seleção. Era uma academia que um dos meus alunos dão aula, o Matheus Lima, e nós botávamos lá 30 e poucas, 40 pessoas no treino da seleção maranhense. E aí, quando chega o evento, todo mundo estava muito bem engrenado, né? Tanto é que o resultado do Maranhão nesse evento foram excelentes. Nós somos campeões geral, vencendo quase todas as categorias de equipe, que é uma coisa bem difícil de se conseguir pelo contexto de que não é um atleta sozinho trabalhando, né? É muito mais difícil você gerenciar tecnicamente um grupo de 3 ou de 2 no EMBO do que um atleta que vai com a responsabilidade de se representar, né? Individualmente. E é isso, nós continuamos o trabalho, o incentivo para que as pessoas, apesar das dificuldades, não desistam de continuar dando aula, de continuar buscando atletas, de construir o futuro do Karatê do Maranhão, que não vai parar, e a coisa, eu espero que dure ainda muitos anos. Ok. Eu achei também algumas coisas relevantes na sua fala aí. Eu acho que vale a pena a gente frisar um pouco. Motivar atleta. Acho que é fundamental a gente conseguir fazer isso. Se no dia a dia, sem pandemia, já é importante, até porque isso potencializa a renovação, imagina nesse momento, né, de incertezas em diversos campos aí da nossa sociedade. Então, motivar, acho interessante. Outro aspecto é a questão da equipe multidisciplinar. Todo esporte, acredito eu, que possui uma equipe trabalhando em prol dos atletas, você tem um rendimento muito melhor, né? Não é só treinar a parte técnica com o técnico específico de kata, comitê, embo, kogô, o que for, mas a possibilidade de ter alguém dando suporte ali por trás, né? E aí você tem fisioterapeuta, você tem nutricionista, você tem preparador físico, psicólogo. Quanto mais pessoas atuando ali, com certeza o resultado é melhor nessa situação aí, né? Com certeza melhor. Médico também, nós temos Sim. na equipe, tem o professor Sensei, treina comigo o Frederico Berniz Aragão, que é quem, quando o atleta tem algum problema de saúde, é quem a gente procura, que fala, ó, tal atleta está tendo isso, o que deve ser feito, o que ele precisa fazer. Tem também um amigo aqui do Karatê do Maranhão, que é o Alisson Costa. Ele é ligado à CBK, mas a gente tem uma amizade muito grande, e a amizade de karateca geralmente acaba treinando também, né? Então, o Alisson contribui, assim como o Dr. Frederico, na parte médica. Inclusive, eram os médicos que atuaram no Norte e Nordeste, além das equipes que nós tínhamos lá de socorrista, de uma série de outras áreas, né, que juntando então, a saúde e trabalhando nos eventos. Então, a ideia foi essa, foi montar uma equipe que pudesse, dentro de cada área específica, contribuir para o rendimento do karatê tradicional do nosso estado. Muito bom. Mudando um pouquinho aí o viés da conversa, numa conversa com outro convidado, com Vitor Lage, a gente estava conversando sobre a questão do envolvimento da academia com as federações, né? Você tem alguma experiência, já pensaram nisso? Tem algum projeto em envolver a universidade nessa questão de formação de professores, ou então na questão da preparação dos atletas? O que é que você nos diria em relação a isso? Nós temos um professor que atua dentro da Universidade Federal do Maranhão. Ele tem um trabalho de karatê dentro dessa universidade, é o Vanilson. E é uma das coisas que a gente tem aí, um projeto do futuro, é de tentar fazer um trabalho com a universidade, dando suporte a treinamento e a preparação de professores.
nós falamos um pouco disso, viemos aí costurando alguma coisa, e vem a pandemia e a gente dá aquela segurada, mas a ideia é trabalhar dessa forma. Quando o sensei Gilberto veio ao Maranhão, que é uma grande autoridade da parte esportiva, né, a área dele é Psicologia. psicologia. Então, eu entrei em contato com uma grande universidade aqui do Maranhão e levei a ideia de que ele desse palestras. E aí eles compraram a ideia, nós realizamos uma palestra excelente com o Sensei Gilberto. Foi muito elogiado por todos que participaram e olha que foi muita gente. Então, eu acho que essa proximidade, né, do karatê com outras áreas que são muito importantes dentro do contexto geral da prática do karatê é uma coisa muito salutar e que precisa ser feita. É agregar conhecimentos para que a gente, somando tudo isso, consiga um karatê de qualidade ainda muito superior do que nós temos hoje, né? Perfeito. Ainda agora, partindo para uma outra questão ainda, mas no gerenciamento, como é que foi o acesso seu para ser presidente da federação? Como é que se deu isso? Foi natural? Foi uma aclamação? Como é que foi? Foi natural, porque eu, desde que comecei a dar aula, eu sempre me esforcei muito para que o karatê tradicional do Maranhão crescesse, independente de ser presidente ou de fazer parte de diretoria. O que eu podia fazer, eu fazia, não tinha dia, não tinha noite, não tinha nada de dificuldade que me impedisse de ajudar. Então, eu acho que isso construiu ou pavimentou um caminho que lá na frente abriu as portas para que eu tivesse a oportunidade. Hoje eu sou o 8º presidente da federação, então tem uma renovação bem grande, né? E foi da maneira natural. Então, eu fui atleta professor, depois eu fui diretor técnico, e aí depois fui vice-presidente. Então, eu trilhei um caminho bem completo, né? Eu acabei ocupando vários cargos até chegar ao cargo de presidente. E nessa caminhada é que eu fui construindo a minha ideia do que eu queria, do que eu achava que precisava ser feito. Muito do que eu apliquei na minha gestão dentro do Karatê Tradicional do Maranhão foi observando tudo o que acontecia durante esse período. A gente precisa motivar, precisa levar mais atletas, mas de que maneira nós vamos fazer isso? Aí você começa a montar uma ideia do que precisa trabalhar, de como precisa trabalhar, né? E assim foi. Eu agradeço muito a todas as pessoas que nos apoiaram nesse caminho, porque não é fácil, não existe, é fácil conseguir patrocínio. Eu preciso de um ônibus, é simples? Não, nunca é simples. Mas se você não parte para cima, como a gente fala muito, né? Não corre atrás, não tem amigos que apoiam. Muita gente apoiou a Atleta do Maranhão sem ser empresa. Pessoas que viam o nosso trabalho, o nosso empenho, a vontade de levar o Karatê do Maranhão para o cenário nacional e que apoiaram. Eu posso citar aqui alguns, como o próprio doutor Frederico Aragão, Takashi, muita gente. O senhor Francisco, que é um dos diretores da federação, que de 2008, mais ou menos, até 2015 ou 2014, apoiou muito. Então, a gente deve muito a muitas pessoas. Essas pessoas não querem nada em troca, mas é uma dívida que a gente nunca vai ter como pagar, porque, através do apoio deles, nós fizemos coisas que nunca imaginaríamos conseguir fazer. Legal. Maranhão tem campeão mundial de karatê, tem campeão brasileiro, campeão norte-nordeste, campeão pan-americano. Então, para uma federação que todo mundo via como uma mini federação, nós não somos grandes, mas o pensamento é de uma entidade grande. A vontade, o desejo de fazer o melhor pelo karatê do nosso estado é grande como de qualquer superpotência, vamos dizer assim, como existe, né? Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul. Mas E o acho que Maranhão vai.
com coragem, com vontade, fazendo um trabalho sério, apoiado por toda a federação, pelo governo do estado, algumas vezes pela prefeitura de São José de Ribamar e de São Luís, e a gente vai seguindo, fazendo sempre o melhor possível pelo karatê do nosso estado e do Brasil. Mas acho que é nítido o crescimento. Isso foi um dos pontos que chamou a atenção da gente, da diretoria, para esse convite, né? As pessoas precisam entender como é que faz uma federação se destacar, não é isso? Se destacar num cenário de federações muito fortes, que já consolidadas, né? Então, eu acho que o Maranhão vem numa crescente muito forte e vale parabenizar o grupo todo, não é isso? Porque se existe uma máxima, se os alunos são fortes, os clubes são fortes, a federação é forte, a confederação é forte, a ITKF vai ser forte também. É uma sequência. É uma Então, corrente. é uma corrente. E aí a gente tem que parabenizar e estimular os presidentes, as federações, para que continuem no trabalho, né? E ainda nessa situação, você teria aí alguém que você se espelhou para o gerenciamento da sua federação? Uma pessoa que você acha que faz uma gestão consolidada? Tem alguém que Eu, você... eu admiro muito o trabalho do sensei Gilberto Gartner, dentre outros, né? Mas eu percebi durante a gestão dele que a vontade dele de transformar o karatê do Maranhão e hoje o karatê tradicional de maneira global, né, como se fala hoje TKF global, ele foi um grande exemplo, alguém que dedicou muito tempo para que o karatê tradicional crescesse, assim como outros, não vamos esquecer de muitas pessoas que antecederam ele. Hoje está com o sensei Sérgio Bastos, que também é alguém que tem um amor muito grande pelo karatê tradicional, tem um jeito muito, vamos dizer assim, que amigo de tratar com todo mundo, né? Uma facilidade de conversar, de ouvir, que é o que muda muita coisa, porque às vezes a gente se fecha achando que vai conseguir fazer tudo só e não constrói. Não tem como. Então eu via a organização do sensei Gilberto, eu via o trabalho do secretário dele, aquele entrosamento, aquela maneira de fazer o karatê tradicional aparecer como uma grande entidade, que sempre foi, né? Um karatê que não começou ontem, vem numa construção muito antiga, com grandes mestres, com grandes referências, ligada a uma entidade mundial que é uma referência do karatê do planeta. Então eu tive o sensei Gilberto como uma grande referência nesse contexto aí de como encarar, né, a federação, de como tentar fazer o melhor. Ok. Ainda na questão técnica da administração em si, da coisa federação, como é que você pensa a questão do planejamento quando envolve questões administrativas, financeiras e de pessoal? O que é que você acha do planejamento para gerenciar isso tudo? Tem alguma dica para dizer para as pessoas? Eu vejo que a federação funciona como uma engrenagem, né? E dentro dessa engrenagem, todo mundo é importante. Então, nós, apesar de sermos uma federação pequena, se nós, de maneira unida, pensar em trabalhar pelo karatê do Estado, ele cresce, mesmo com pouco recurso, com pouco patrocínio. Isso acontece. Então, eu sempre tive pessoas muito comprometidas trabalhando comigo. Na área financeira, o Takashi é o diretor. Na área técnica, o sensei Claudio No é o diretor. E tudo que nós fizemos não foi dizer assim, vamos fazer, por exemplo, o Norte-Nordeste. Nós não tivemos patrocínio para o Norte-Nordeste. E mesmo assim nós realizamos. Provavelmente um dos melhores da história do Norte-Nordeste. Como? Só com o apoio de todo mundo. Nós fizemos uma meta de pôr 100 atletas
não é muito, mas para o Maranhão, por 100 atletas no evento, é muito. Não chegamos a isso, chegamos a quase 80, dentro de uma média que a gente já esperava. Ó, se der isso aqui, a gente consegue fazer. Não vai fazer com folga, mas vai andar. Então, o pensamento coletivo, para qualquer coisa dentro de uma entidade federativa, é o que muda, é o que faz tudo acontecer. Se não tiver esse pensamento de, olha, é difícil, mas se a gente quiser, nós vamos fazer. Quando me jogaram a bomba do Norte-Nordeste, vou dizer assim, que eu segurei a bomba e disse, eita, vamos. Chamei todo mundo logo, né? Fiz uma reunião e disse, gente, nós temos isso aqui para fazer. E nós vamos fazer. Não tem como fugir disso aqui. Não existe uma maneira de dizer não para a realização do Norte-Nordeste, por dois motivos principais. Era ano de aniversário de 30 anos da federação. É importante. O outro motivo, nós nunca fizemos nada no Maranhão desse tipo. Nós não podemos passar de 30 anos sem ter essa experiência. Então, nós começamos um trabalho de montar equipes para trabalhar dentro de cada direção. Então, um grupo ficava com a parte de treinamento de arbitragem. Eu saía com o secretário aqui buscando material, compra isso, compra aquilo. Outro grupo organizava treinamento. Eu sempre participava dos treinamentos também. E um outro procurou a parte de saúde para levar para dentro do evento. O evento aconteceu num dos maiores ou maior shopping de São Luís. Uma estrutura fantástica. Todo climatizado, uma praça de eventos que eu pude montar quase 4 áreas de competição, só para você ter ideia do tamanho que era. Mas o trabalho foi enorme, sem cada engrenagem trabalhando para que tudo corresse como um relógio, que acabou acontecendo. Ninguém imagina o trabalho que deu assim, mas o resultado final foi excelente, mas só com muita vontade de fazer. O principal é isso. Se você no começo da história, não vai ter história nenhuma, né? Eu sei como é que é. Essas coisas de montar evento não é fácil, ainda mais evento em nível regional ou nacional, quiçá internacional, não é fácil. Demanda uma série de cuidados, você vai receber muitas pessoas, desde a chegada da pessoa no aeroporto, na rodoviária, até a ida da pessoa para a sua residência. Então, durante todo esse momento aí, o anfitrião tem que cuidar, tem que estar solícito, tem que estar preparando os espaços para bem receber aqueles que vão lá visitar. Seguindo aqui a nossa lista e passando para uma outra vertente, mas ainda na gestão, é o seguinte, você aí na sua região, com os clubes, algum clube trabalha com projetos sociais e a federação apoia esse tipo de trabalho de alguma forma? Sim, nós temos aqui em São Luís um aluno meu chamado Eric Takashi Kamakura, de Cavalho Mesquita. Ele é um descendente de japonês e que desenvolve um projeto social que tem mais ou menos 40 crianças num bairro aqui de São Luís. E esse projeto ele toca com apoio da federação, apoio institucional. A gente tenta fazer todo o possível para apoiar o trabalho, porque nós enxergamos ali uma coisa muito importante para aquelas crianças que não teriam oportunidade de praticar karatê. Ele e a esposa dele, Fabiola, têm aquelas crianças como filhos, sabe? Imagina que no Norte-Nordeste de Fortaleza, eles levaram um grupo de mais de 10 atletas. 2017. Vem 2018 em Belém, a mesma coisa. E assim, o projeto é mantido por eles com a ajuda de amigos, de pessoas ligadas a uma igreja que é onde eles congregam.
E o papel da gente, como federação, é dar todo apoio institucional. O que precisa, eu estou à disposição. Se precisa, eu vou lá. A gente tem um carinho muito grande, porque entende a importância da parte social dentro do karatê, dentro da prática, né? De levar a prática para pessoas que, em situação normal, não teriam a oportunidade de praticar. E lá de dentro, você começa a ver resultado também técnico. Garotos que foram campeão Norte-Nordeste, que começa ali. E é isso que a gente vai chamando. Esse atleta aqui pode ser um atleta que venha a ter destaque nacional, regional. Nasce assim. Ok, interessante. Essa questão do projeto social, porque aí eu percebo que é uma relação de parceria com a comunidade. Mas aí é importante frisar os projetos que são financiados pelos governos estaduais e governo federal, que todos fiquem atentos, né, ao que é possível conseguir. Muitos trabalhos estão espalhados pelo Brasil e a gente sabe o quanto isso faz um diferencial na vida das pessoas, daqueles adolescentes, aquelas crianças que não têm acesso a muita coisa em suas residências. Eu falando do básico, né? Alimentação, por exemplo, é o básico, né? Não tem acesso. Quanto mais a um afago, um carinho ou a possibilidade de conhecer um outro local. Passando para a próxima aqui, como é que você, enquanto gestor estadual, né, quais estratégias você está usando para apoiar, para trabalhar, discutir, de que forma as aulas estão acontecendo, devido ao coronavírus, aí, ao Covid-19? Como é que você está trabalhando com isso? Quando essa coisa toda começou, primeiro nós tivemos aquele choque, né? Porque você, de uma hora para outra, para com todas as atividades e você fica imaginando como vai fazer para manter esse pessoal praticando unido, manter a chama acesa, para não deixar a coisa esfriar. Então, nós fizemos uma reunião pelo próprio Zoom com os professores e planejamos treinos. A ideia era fazer terça e quinta geral, né, para deixar segunda, quarta e sexta, para que cada professor trabalhasse direcionado para o seu grupo. E foi a forma que a gente encontrou de manter treinando, movimentando, né? Agora, já no final do mês passado, no começo deste, o governo do estado liberou a prática das modalidades de luta, claro que com todo o cuidado que nós devemos tomar, e nós já voltamos de maneira bem controlada, uma turma menor, até porque nem todos voltaram, como eu falei anteriormente. Mas a ideia foi essa, foi manter, de certa forma, a coisa funcionando. Ontem eu até sugeri à CBKT, à IPKF, que a gente aproveitasse os grandes nomes, né, de professores e de atletas para ficar fazendo, uma vez por semana, pelo menos, ou duas, aulas. Tal atleta, tal professor vai dar aula hoje. E assim movimentar o karatê do Brasil inteirinho. Foi dessa forma, é dessa forma que a gente está voltando a funcionar no Maranhão, e durante o tempo que não podia fazer nada foi pelo Zoom. Como nós estamos aqui nessa tecnologia importante, que aproxima e que faz com que a gente se encontre, mesmo que numa distância muito grande, como é o Maranhão da Bahia. Olha que eu já encontrei com gente do Mato Grosso, gente do Rio, do Maranhão, né? Eu estou encontrando com pessoas de Brasília, esses dias todos aqui, através do Zoom. É uma ferramenta que veio realmente a solucionar um problema muito grande para a gente que trabalha com karatê, com o ato de lecionar. Uma outra questão aqui é o seguinte: como gestor de federação, né, você tem que prezar pelo conhecimento dos seus federados, né, dos seus filiados. Como é que anda a questão, ou como é que era antes da pandemia, como é que está hoje, a questão das formações de instrutores ou de árbitros, por exemplo? É uma coisa que você faz constantemente aí? Sim, nós sempre tivemos, dentro do movimento normal da federação, treinamento de professores. Sempre. A gente encara isso como uma coisa que não pode ser deixada de lado, senão o nível da arbitragem cai,
o nível de professores acaba caindo e, consequentemente, do karatê de maneira geral. Por isso eu falei da importância dos grandes professores que vieram ao Maranhão. A gente sempre teve a intenção e a certeza de que sem treinamento, sem melhoria técnica, não há crescimento dentro do karatê. Isso, todo ano o Maranhão realiza um grande curso com alguém que traz de fora, mas, independente disso, nós temos vários treinamentos. 15 em 15 dias reúne os professores. Tal dia vai ser arbitragem. E assim a gente discute presencialmente. Agora não, tem que ser tudo pelo Zoom. Mas nós continuamos o trabalho. A ideia é não deixar a engrenagem parar. Independente da pandemia, nós temos recursos tecnológicos para continuar trabalhando e melhorando. Sim, sim. Dando continuidade a isso e pensando aí em formações ou outros projetos, existe algum projeto aí que você possa antecipar para a gente aqui da CBKT, para o Brasil, no que se refere ao Karatê, né? Tem alguma coisa inovadora surgindo? Ou vocês estão planejando algo para 2021? Tem algo aí no forno? A gente, como praticante do karatê tradicional, tem a felicidade muito grande de ter grandes mestres. A nossa intenção no Maranhão é continuar um trabalho de crescimento com qualidade técnica, primeiro, através de cursos e treinamentos realizados no estado e fora. Este ano é o único ano, dos últimos anos, vamos falar assim, dos últimos 15 anos, 16 anos, que nós não tivemos um curso técnico no Maranhão. Então, nós pretendemos retomar isso para o ano que vem. Nós temos alguns nomes aí do karatê tradicional brasileiro que ainda não vieram ao Maranhão, como o professor Hugo Ariguni, o sensei Kazu Nagamine e outros. Então, o nosso projeto para o futuro é a vinda dessas pessoas para que nós aprendemos um pouco do karatê deles e incorporemos ao nosso. E assim a engrenagem do karatê continua funcionando e todo mundo melhora. A experiência de grandes professores é uma coisa que não pode acabar, né? Mesmo quando eles partem para um dojo superior, como já aconteceu no nosso karatê, o legado deles é grande e nós precisamos preservar isso, cuidar disso como um tesouro de valor imensurável. Com certeza, com certeza. Na sua concepção, enquanto gestor, e aí sem se preocupar em diminuir nada, nem ninguém, mas numa visão técnica, né? Como é que você vê hoje o cenário do karatê na região norte e nordeste? Qual é a sua concepção em relação a isso? Eu, usando o Nordeste como exemplo, eu vejo um momento de crescimento e de reestruturação, né? Eu acho que o melhor exemplo que nós temos de movimento do Norte e Nordeste foi o evento que aconteceu aqui em São Luís. A vinda dos estados que estão na CBKT, não faltou ninguém, uma quantidade expressiva de atletas, um evento que ocorreu num nível muito acima do que eu esperava, tecnicamente falando, de estrutura, eu já falei, foi excelente. Então, eu observo que o Norte e Nordeste tem pessoas comprometidas com o karatê tradicional, com o crescimento do karatê na região, e que não desiste, apesar das dificuldades. Nós sabemos que nossa região tem muita carência, né, de apoio. Provavelmente outras regiões também, mas a nossa região parece que a coisa é um pouco mais difícil, né, devido à situação econômica, uma série aí de fatores. Até eu acho que de costume de apoiar o esporte, né, de valorizar o esporte. Eu não posso reclamar e esquecer de citar aqui o governo do estado, que muitas vezes nos apoiaram, cedendo ônibus, cedendo passagem, fazendo um papel que não é fora do comum. Na verdade, o Estado do Maranhão muitas vezes cumpriu com seu papel institucional de apoiar todos os segmentos, e inclusive o karatê.
E a minha ideia do Karatê do Norte e Nordeste é de fortalecimento, de crescimento, nesse momento anterior à pandemia, né? Após a pandemia é uma outra história que nós vamos ter que começar uma reconstrução de tudo para que dê seguimento ao que a gente gosta muito de praticar e de ensinar, que é a nossa arte marcial karatê-do tradicional. E eu tenho certeza que a Federação do Maranhão tem um papel fundamental no crescimento, no fortalecimento da região Nordeste. Eu tenho certeza disso. E, por consequência, do Brasil também. Com essa última pergunta, a gente fecha a primeira parte da nossa entrevista, que são essas perguntas abertas aí. Nós discutimos um pouco sobre a sua vida e um pouco sobre a questão de ser gestor, né? E também do desenvolvimento de atletas na sua região. Eu acho que algumas dicas saíram aí interessantes. Na segunda parte, é aquela parte que eu chamo do jogo do Kyo, que é onde eu vou fazer algumas perguntas e o convidado vai responder com uma palavra só, à exceção de algumas que tem aqui, porque não tem jeito, né? Mas quando eu fizer a pergunta, uma palavra só para responder. Vamos ver se você consegue ou você vai ficar parado em Kyo, hein? Atenção. Primeira dela é: o que significa praticar o karatê-do tradicional para você? Vida. Qual o seu lema preferido entre os 5 do karatê? Contém espírito de agressão. Qual o adversário mais difícil que você encontrou em competições que tenha participado? Lyoto Machida. Qual o atleta que você mais admira no karatê-do tradicional no Brasil? Ricardo Guzzi. Qual a valência física ou mental que mais se destaca em você enquanto karateca? A força. Qual o kata ou golpe que você mais utiliza ou mais gosta? Kata, sochi, golpe, maigeri. CBKT. Força do karatê tradicional. Sua família. O mais importante. Seus alunos. Tesouro. As competições. Olha o Kyo. Importantes para o crescimento. Ok, Não dá ok. para usar uma palavra, né? É difícil, né? Estado do Maranhão. Felicidade. Nós temos aqui, só lembrando, um dos maiores São João do Brasil, assim como a Bahia. Sim. Então, Nossa. o Maranhão é um povo muito feliz, né? Muito carismático. Quem vem ao Maranhão quer voltar. O sentimento aqui é de paz e amor, sempre. Acho que o Norte e Nordeste é muito alegre. Sim. Próxima. Karatê-do tradicional na região Norte e Nordeste. Ou nas regiões, né? São duas. Nacional. Você falou o quê? Karatê-do tradicional na região Nordeste. Pilar forte do karatê tradicional brasileiro. O mestre Watanabe. Um grande samurai. Márcio Bastos por Márcio Bastos. Se defina. Tranquilidade. Para encerrar, Márcio, e essa pode ser com mais de uma palavra, é claro, qual a mensagem que você deixa para os karatecas do Brasil? A mensagem que eu quero deixar, principalmente nesse momento que estamos enfrentando, é de que nós somos mais fortes do que o coronavírus e que é preciso, apesar de sermos muito fortes, enfrentar esse inimigo com segurança, né? Usando a cabeça da maneira correta, ou seja, com muito cuidado.
para que nós passemos por isso e possamos reconstruir tudo após esse problema e dar continuidade à vida normal. Eu tenho visto nesses dias, né, muita gente triste, perdendo pessoas, e o sentimento que fica é de muita tristeza, né? Mas, apesar de tudo isso, nós não podemos nos abalar. Ficar triste é normal, mas desistir de se cuidar, de cuidar do próximo, de apoiar aquela pessoa que está precisando mais do que a gente, às vezes, o sentimento que fica é esse, de cuidado, né? Que todos nós nos cuidemos e, principalmente, nos respeitemos e nos amemos, porque sem isso não existe karatê, não existe vida, não existe sociedade, não existe nada. Basicamente. Ok, Márcio. Muito obrigado pela sua participação no nosso projeto. Um projeto que é da diretoria social e da diretoria de eventos. Eu, Ekel Patriarca, estou diretor social e Martina Rey na diretoria de eventos. Isso vem para justamente aproximar as pessoas nesse momento de quarentena e divulgar o trabalho que é realizado, que foi realizado por elas em todos os anos que elas estiveram aí fazendo parte das suas instituições estaduais ou até da instituição nacional CBKT. Espero que as pessoas tenham gostado da entrevista. Foi um prazer recebê-lo. Suas últimas palavras para que eu possa encerrar a nossa entrevista. Eu quero agradecer a oportunidade que a CBKT me concedeu de poder dividir um pouco minhas experiências com todos. Agradecer a você pela entrevista, né, pela troca de informações. Muito interessante para mim. A gente fez um bate-papo aqui descontraído, mas de grande importância, né? Nós tocamos aí em assuntos que são muito interessantes e necessários para a gestão, para o trabalho de melhoria técnica e de continuidade do karatê tradicional. Então, meus agradecimentos, abraços a todos. Espero que logo, logo nós possamos estar juntos nos eventos, dando aquele abraço, tirando aquela foto que a gente posta depois, dizendo: esse aqui é meu amigo Heikel, esse aqui é esse, aquele. O melhor do karatê são os amigos que a gente constrói durante o caminho, né? Eu acho que isso é o que mais vale de tudo. Com certeza, Márcio. Conheci grandes pessoas na minha caminhada e tenho certeza que você também. Agradeço a todos aqueles que assistiram a mais essa entrevista do nosso projeto. Em nome do nosso presidente Sérgio Bastos, que agradece também, certo? Essa é a Confederação Brasileira de Karatê Tradicional, atuando nesse momento de quarentena em prol da troca de conhecimentos. Tá bom? Muito obrigado e os!